Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar. É só começar e o assunto de hoje é estrutura de dados em C Sharp, vetores, parte 1. Pessoal, quero começar esse vídeo pedindo desculpa a vocês pela longa ausência de vídeos aqui no canal e agradecendo a vocês que estão comigo aqui no canal e tiveram a paciência nessa ausência, ok? Estamos de volta, colocando vídeos novos aqui no canal, colocando conteúdo novo, prosseguindo aqui nessa viagem. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu like, me ajude a propagar o canal, a propagar essa viagem nossa pela programação, beleza? Galera, esse vídeo de hoje vai falar sobre um tópico que é muito importante na programação, que é a estrutura de dados, beleza? Eu não vou colocar esse vídeo na lista de vídeos de programação orientada a objetos, embora a gente utilize a linguagem C Sharp para comentar desse assunto, mas é extremamente importante que você assista esse vídeo aqui, tendo em mente que nós vamos tratar algumas estruturas de dados, sendo que a próxima após o vetor vai ser a lista, que é uma estrutura de dados que é bastante usada comercialmente aí, e aí nós vamos utilizar esses conceitos de estrutura de dados, tanto de vetores quanto de lista, no nosso programa principal, beleza? Então, vamos lá. Definição: estrutura de dados indexada, capaz de armazenar dados do mesmo tipo, ou seja, é uma lista de dados homogênea. Ela armazena dados do mesmo tipo. Beleza? Acesso direto ao dado feito por meio do índice do vetor. Se ela é uma estrutura de dados indexada, significa que, através do índice desejado, você pode acessar a informação a qualquer momento no seu programa, sabendo qual é o número do índice que você quer retornar ou quer buscar, enfim, que você queira ter acesso à informação. A indexação começa na posição 0. Isso é muito importante vocês entenderem na estrutura de dados de vetor, beleza? Por quê? Porque você vai ter um vetor, por exemplo, de 3 posições ou de 5 posições, que vai começar no índice 0. Então, na verdade, ele vai ser 0, 1, 2 para um vetor de 3 posições e 0, 1, 2, 3, 4 para um vetor de 5 posições, beleza? Então, o primeiro índice de um vetor no C Sharp é o índice 0, é a posição 0. Prover diversos métodos e propriedades de manipulação de dados. A gente vai ver isso ao longo dos exemplos dos vídeos de vetor que nós vamos tratar. Aliás, eu já queria deixar aqui para vocês o seguinte, no canal, eu já na lista, na playlist de códigos prontos, eu coloquei aí um código para o jogo da forca. O card vai estar aqui em cima, você vai poder acessar. E lá eu falei de vetores, inclusive eu usei vetor para fazer a escrita do programa da forca, beleza? Então é legal também, eu recomendo que você também assista o vídeo da forca para que você possa entender também um pouco mais sobre essa estrutura de dados chamada vetor, beleza? Lá a gente já tem um exemplo, já tem um código pronto que utiliza o vetor com vários aspectos para poder tratar o jogo da forca lá, ok? Uma desvantagem do vetor é de difícil inserção. Uma vez o vetor criado, se você quiser inserir uma informação nova nesse vetor, isso é uma operação muito difícil, uma operação muito custosa de se fazer, tá? Então essa é uma desvantagem do vetor. A gente vai ver isso também nessa série de vídeos aí que nós vamos tratar sobre vetores, beleza? E aqui eu deixo um exemplo de uma declaração. Então veja lá, para declarar um vetor, você coloca o tipo dele, abre e fecha colchetes, o nome da variável, e aí você dá um new do mesmo tipo com o número de posições que você quer que o seu vetor tenha, ok? Lembrando sempre disso que eu falei aqui em cima,
a indexação começa na posição 0, beleza? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá para o C# para a gente ver como isso funciona, beleza? Lembrando o seguinte, se ele é uma estrutura de dados e ele trabalha com posições, né, indexadas, você pode ler, por exemplo, um arquivo de texto e colocar todo o conteúdo do vetor, né, todo o conteúdo do arquivo dentro do vetor, quebrando as linhas em posições do vetor, por exemplo, né? Você pode ler uma lista de opções que está vindo de uma tela, por exemplo, e você pode colocar dentro desse vetor também para fazer as operações desejadas. Então é importante que você tenha em mente que o vetor é uma variável, é um espaço de memória que trabalha com diversas posições, né? Ele é uma variável que armazena uma quantidade maior de informações do que uma variável comum, beleza? Então olha só, fiz aqui um pequeno programa fazendo o seguinte: nós vamos fazer aqui digitando 3 notas de um aluno e colocando essas notas dentro do vetor, beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu declarei um vetor do tipo inteiro, chamado notas, e coloquei aqui 3 posições para ele, né? Lembrando que eu declarei essa variável como estática, porque o método void é um método estático, né? Nós já discutimos isso amplamente lá na nossa lista de programação orientada a objetos, ok? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu pedi para que fosse digitadas as 3 notas do aluno, e aí eu fiz um for de 1 até, né, enquanto o i for de 1, enquanto ele for menor do que notas.length. A propriedade length, aqui ó, como vocês estão vendo, ela pega o total de números de elementos no array dimensionado, né, que está dimensionado nesse vetor, beleza? Então aqui ó, de int i de 1 a enquanto ele for menor do que notas.length, beleza? Então tá aqui, ok? Vamos ver o que vai acontecer nesse caso aqui, ó. Até coloquei aqui um comentário falando que length, tamanho do vetor. Enquanto for isso, ele vai pegando aqui a nota digitada e vai colocar na posição i do vetor. Então olha lá, int.parse console.readline, beleza? Eu vou colocar aqui um breakpoint para a gente poder acompanhar essa execução no debug. Agora eu vou dar um play aqui para iniciar a aplicação. Muito bem, então o programa já começou a rodar aqui, já está aqui embaixo, né? E aí, ó, o que ele está falando lá? Ele pediu para que fosse digitado as 3 notas do aluno. Então aqui, ó, aqui a gente já vê o seguinte: a variável i começando, ela começa com 0, ok? E vamos seguindo aqui para ver o que vai acontecer dentro do nosso programa. Vou dando um F10 aqui, o i aqui vale 1, e é menor que notas.length. Notas.length, cadê o notas? Onde está o notas, o nosso vetor, né? Nós declaramos. Então vamos dar um F10 aqui, ó. Se você vier aqui, notas, abrir, olha lá, ele tem 3 posições. Então o i 1 é menor que 3, ok? E olha lá o índice 0 que eu falei com vocês, né? Mostrando aqui que isso daqui é verdadeiro. Olha o índice 0 que eu falei com vocês aqui, beleza? Olha lá, a primeira posição. Então ele colocou aqui índice 0, índice 1, índice 2. Vamos seguindo. F10. Notas i recebe int.parse de console.readline. O que acontece? Eu vou digitar aqui a primeira informação. A primeira nota do aluno vai ser 10. Vou dar um enter. Ok? Olha aqui, ó. Ele já pegou esse valor 10 e já jogou lá no notas i. Vamos conferir? Olha aqui, ó. 3 posições. A primeira posição recebeu 10. Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Olha só. Vamos prosseguir para a gente poder concluir.
Então eu vou F10. Beleza. I vai ser incrementado de 1, ou seja, I vale 2 agora. I é menor que notas.length, que é 3? É. Então ele vai fazer de novo. Quanto que vale o I agora? Ele vai jogar o próximo valor que eu digitar lá na posição 2 do vetor. É isso que ele está fazendo. Então aqui, ó, se eu vier em notas I, olha lá. Por quê? Porque o I vale 2. Então o nosso vetor nesse momento ele vai dar um problema. Olha aqui, ó. Quando eu fizer isso aqui agora, ele incrementou o I. O I vale 3. I é menor que notas.length? Não é. Ele vai sair e o programa vai fechar. Como o I vale 1, o vetor na posição 0 ficou sem informação nenhuma. Ok? Então aí, ó, é muito importante que você observe isso. Então aqui, ó, como o primeiro índice do vetor é 0, o nosso I também tem que ser 0, tá? Vamos colocar isso aqui para rodar de novo. Então vamos lá. F10. O I vale 0. Então notas I é 0. Beleza? Olha lá, ó. Notas I está na posição 0. Então eu vou prosseguir. Vai pedir a primeira informação. 10. Vou dar um Enter. Vou prosseguir. Beleza. Quanto que vale o I agora? 1. Então ele vai pedir a segunda informação. 20. Aí agora, ó, dando F10, observa o seguinte, observa que ele incrementa o I agora vale 2. Beleza? O I vale 2. Aí, notas I então é 2, vai receber o próximo valor, que é 30. E eu vou dar um Enter. Olha aqui o notas I, então o que vai acontecer agora? Todas as três informações indexadas corretamente no vetor. Ok? Se eu fizer aqui um F10 aqui novamente, ó, o I agora vai valer 3. E ele vai sair e vai fechar o programa, porque a gente está no modo debug, tá certinho, ele fecha, porque eu não coloquei, por exemplo, ali um console readline para parar na tela, beleza? Então, isso foi um exemplo de trabalho com vetor, ok? É uma estrutura de dados indexada que guarda dados do mesmo tipo. Ah, e se eu colocar uma informação que é maior do que o tamanho do meu vetor? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar enquanto ele for menor do que 5, por exemplo, tá? Enquanto I for menor do que 5, notas I vai receber a informação que eu digitar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, novamente, né? Ele vem, vai pedir informação. Nós vamos aqui acrescentando, ok? Vamos colocando aqui, ó, 1. Aí vamos para o próximo. I vale 1 agora. A segunda informação vai ser o número 2. Então vamos lá. Lembrando que o nosso vetor é de tamanho 3, né? Então só para a gente não esquecer disso daí, tá? O I é menor que 5? O I agora vale 2. Então o que vai acontecer? Vamos colocar aqui a informação 3. Vamos conferir o nosso vetor notas como ele está. Certinho. Até aqui ele preencheu todos os dados corretos no vetor. Ok? Beleza. O nosso vetor já foi todo preenchido. Ok? Então vamos lá. O I agora vale 3.
beleza? Então ele vai fazer a mesma coisa. Olha aqui, notas i recebe int.parse console.readline. Quanto que vale o i? 3. Quais são os índices no nosso vetor de 3 posições? 0, 1, 2. Então nós não temos o índice de valor 3 na lista. Beleza? O que vai acontecer? Na hora que eu der um F10 aqui para prosseguir, ele já vai capturar essa informação, só que vai dar um erro, vai dar um exception de system.index_out-of-range-exception, ou seja, o índice está fora dos limites do array, né? Dos limites do vetor, né? Então o que acontece? Não existe um índice 3 para o vetor. Por isso que é muito importante o que eu falei com vocês. Vocês têm que saber que o vetor começa na indexação 0 e tem que saber controlar essa informação dentro do vetor. Então fiquem atentos aí com essa questão de indexação do vetor. Bom, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês nessa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.